Não faz muito tempo que todos íamos viajar juntos. Todo ano, a família do meu marido planeja uma viagem a algum lugar especial para relaxar durante uma semana. Meu esposo e eu, ambos com 29 anos, nos casamos recentemente, embora já estivéssemos juntos há alguns anos. Eu estava animada para ir com eles pela primeira vez no ano passado. Quando ainda estávamos prestes a nos casar, meu marido me convidou para ir com eles, mas como sua família não havia me feito um convite, me senti estranha e disse que não. Mas agora, a mãe do meu marido, Zenaide, me pediu para ir, e isso foi muito importante para mim. Eu pensava que Zenaide não gostava muito de mim antes, porque nunca tinha sido muito gentil comigo nem me tratava como parte da família. Ela não me maltratava, mas também não era tão carinhosa quanto com os outros e sempre parecia um pouco distante de mim. Acredito que Zenaide começou a desgostar de mim quando começamos a namorar. Meu esposo saiu de casa e veio morar comigo. Acho que foi aí que ela começou a me tratar de forma mais fria. Mas claro, ela não podia estar brava comigo, então tentava esconder o que sentia, mas eu percebia que não estava contente porque seu filho tinha saído de casa por minha causa. Gosto de ser independente e moro longe dos meus pais desde que comecei a universidade. Então morar com meus sogros ou mesmo com os meus pais nunca foi uma possibilidade para mim, e isso não mudaria mesmo depois de casada. Também não queria morar perto deles e ter visitas o tempo todo. Não achava que o que eu queria fosse exagerado e sempre fui muito clara com meu esposo quando começamos a namorar e a pensar em morar juntos. Ele concordava com tudo, e se ele estava bem com isso, não via razão para que mais alguém tivesse problema. Na verdade, ele até já havia pensado em morar sozinho antes disso. O que o impedia era o fato de sua mãe querer que todos morassem juntos ou pelo menos perto uns dos outros para que a família pudesse se reunir nos fins de semana ou até mesmo todos os dias. Até agora, ela havia conseguido que isso acontecesse. Meu marido tem uma irmã mais velha que é casada e tem uma filha. Depois de se casar, ela saiu de casa porque não havia espaço suficiente e se mudou para a rua ao lado, e se encontram todos os dias. Acho que Zenaide pensa que essa é a única maneira normal de viver, e o que eu quero é considerado irracional para ela, porque está acostumada a ter os filhos por perto o tempo todo. Mas meu marido prefere morar comigo longe da família porque diz que cresceu sem ter nenhuma privacidade. Então, meu marido e eu estamos muito felizes com nossa maneira de viver juntos, mas sei que em algum lugar Zenaide me culpa por isso, e talvez sinta que sou a razão pela qual seu filho não quer mais viver com a família. Essa é a única razão que consigo pensar para ela não me querer, porque além disso, sempre fui muito agradável com a família do meu marido e fiz o melhor que pude para me integrar à família. Mas, ainda assim, aparentemente, não é suficiente. Alguns dias atrás, Zenaide me disse que ainda não me considera parte da família, embora tenha me casado com seu filho há alguns meses. Estivemos planejando as férias em família há meses, e eu estava participando ativamente disso. Normalmente, os pais do meu marido pagam por tudo, e nunca é um problema para eles porque têm bastante dinheiro. Pensei que seria o mesmo desta vez porque meu marido me disse que não precisávamos nos preocupar com o dinheiro na viagem. Apenas para esclarecer, não me importava em pagar minhas despesas, mas me disseram que não precisava pagar nada. Então, justo antes do dia em que iríamos sair de férias, Zenaide me ligou para falar, e disse que eu teria que pagar a minha parte da viagem. Fiquei muito surpresa, pois ela me havia convidado para falar sobre a viagem, e fui até lá sozinha, já que meu marido ainda estava no trabalho. Ela explicou que essas férias eram um assunto familiar, e por isso ela e seu marido cobririam todas as despesas, como fazem todos os anos. Infelizmente, eles ainda não me consideravam parte da família porque achavam que não me conheciam o suficiente.
Então, esperavam que eu pagasse pelas minhas despesas sem reclamar para não estragar o clima das férias. A própria Zenaide até disse que ainda não me considerava porque não visitava tanto quanto os outros parentes. Isso me machucou muito pelo que ela disse. Eu tinha me esforçado para me dar bem com a família do meu marido, mesmo sabendo que Zenaide não me aprovava totalmente. Ela me fez acreditar que finalmente estava sendo aceita ao me incluir no planejamento da viagem. Se ela tivesse sido sincera desde o início, teria entendido, mas dizer isso justo no dia em que íamos viajar parecia ter sido proposital. Tentei esconder meus sentimentos e parecer tranquila, embora estivesse furiosa por dentro. Decidi não dizer nada até falar com meu marido, pois não queria agir impulsivamente e me deixar levar pela raiva. Disse a Zenaide que entendia e que pagaria minhas despesas. Ela ficou surpresa com minha reação, mas não prolonguei a conversa e voltei para casa. Ao chegar em casa, me segurei para não chorar e expliquei tudo ao meu marido, que ficou furioso. Ele disse que cancelaria as férias naquele momento, pois não queria mais passar tempo com sua mãe depois do que ela tinha feito. Zenaide tinha me ofendido, e contei ao meu marido que suspeitava que ela me rejeitava há algum tempo. Mas nunca comentei porque achava que era uma teoria boba da minha cabeça para explicar por que ela sempre tinha sido tão fria comigo. Agora estava começando a sentir que talvez não fosse apenas uma teoria e que poderia haver algo de verdade nisso. Expliquei como o comportamento dela mudou comigo quando ele se mudou para morar comigo, e ela começou a agir friamente comigo depois disso. O que ela disse sobre eu não ser próxima o suficiente para ser considerada família por não visitá-los com frequência apontava para a mesma explicação. Quando contei isso a ele, ele disse que poderia ser verdade, pois sempre soube que a família significava muito para sua mãe, e que ela queria que pelo menos morássemos perto. Ela ficou bastante chateada quando ele disse que viveria comigo e não queria alugar uma casa mais perto, pois precisava do seu próprio espaço. Embora Zenaide não tenha mostrado isso naquele momento, provavelmente me culpava por isso e ainda estava ressentida comigo, o que explicava seu comportamento. No entanto, isso não era desculpa para ser tão cruel comigo e tentar me humilhar. Antes de sairmos de férias, me senti terrível naquele dia. Enquanto conversávamos, meu marido e eu decidimos que cancelar as férias e enfrentá-la não eram suficientes, pois queríamos que ela sentisse tanto dor quanto eu. Então, ele e eu decidimos seguir o plano e nos encontrar no aeroporto no dia seguinte. Mas, em vez de acompanhá-los, pegaríamos um voo para outro lugar e os deixaríamos no aeroporto. Quando percebessem o que estava acontecendo, seria tarde demais e já estaríamos em outro lugar. Era um plano perfeito, e o executamos no dia seguinte. Encontramos a família no aeroporto conforme combinado, e depois nos desculpamos, dizendo que queríamos tirar algumas fotos e saímos discretamente. Eles não suspeitaram de nada porque estavam ocupados conversando entre si. Depois, fomos ao balcão e compramos 2 bilhetes para o primeiro voo com destino a um lugar de nossa escolha. Escolhemos São Francisco, e agora estamos aqui, e está sendo muito divertido. Íamos para Miami, mas prefiro estar aqui porque só estamos eu e meu marido, sem ninguém que não goste de mim, é claro. Quando compramos os bilhetes e nos sentamos no avião, a família dele percebeu que algo estava errado e tentaram nos ligar várias vezes, até mesmo mandaram mensagens, mas simplesmente ignoramos tudo. Felizmente, um aeroporto é um lugar bastante movimentado, um lugar grande, e eles não conseguiram nos encontrar a tempo para nos impedir ou confrontar, e conseguimos chegar ao nosso destino sem muitos problemas. Quando nosso voo finalmente pousou, decidimos falar com eles. Meu marido contou a verdade no grupo da família. Contou sobre o que Zenaide tinha me dito no dia anterior e disse que, já que era uma viagem familiar e eu não era parte da família, decidimos que era melhor nos mantermos afastados por respeito a Zenaide.
Esperávamos que ela ficasse chateada conosco, e talvez também o meu sogro, mas não esperávamos que toda a família se voltasse contra nós. Todos pareciam muito irritados porque os deixamos no aeroporto e estavam muito preocupados conosco. No entanto, embarcaram no voo deles, então não entendi por que estavam tão zangados. De qualquer forma, eles nos disseram que foi muito irresponsável e egoísta da nossa parte simplesmente desaparecer sem dizer uma palavra e deixá-los preocupados sobre onde estávamos. Estavam particularmente chateados comigo porque não achavam que as palavras de Zenaide mereciam uma ação tão egoísta da nossa parte. Acreditavam que nem mesmo deveria ter considerado que seria incluída na viagem em família. E foi um erro meu não oferecer para pagar por mim mesma e simplesmente assumir que poderia ir com eles de graça. Disseram que eu nunca tentei participar dos jantares familiares que aconteciam toda semana, nem mesmo manter contato com eles através das redes sociais ou conversar todos os dias. Parecia que eles achavam que eu não tinha tempo para eles, embora respeitassem isso. Não podiam permitir que eu os usasse e os tratasse como bancos. Por isso, Zenaide sentiu a necessidade de esclarecer que não pagariam para que eu me juntasse à viagem, simplesmente porque não tinha me esforçado para me dar bem com eles e nem sequer tinha oferecido para pagar por mim mesma. Me senti muito insultada com isso, pois ganho meu próprio dinheiro e nunca esperaria que alguém pagasse por mim. Insinuar que eu estava sendo arrogante e egocêntrica realmente não condizia comigo. Eu disse a eles que suas expectativas eram totalmente irracionais e sem sentido. Eles afirmaram que jantavam juntos semanalmente, mas na verdade era dia sim, dia não, e era completamente injusto esperar isso de mim. Meu marido e eu tínhamos que dirigir até a casa deles depois do trabalho muitas vezes para jantar com eles, lembrando que a casa deles estava um pouco longe, o que tornava nossos dias cansativos. Queríamos um pouco do nosso próprio espaço, mas ainda assim tentávamos fazer o nosso melhor para visitá-los pelo menos uma vez a cada 1 ou 2 semanas para que não se sentissem tristes. Tudo isso acontecia mesmo antes de nos casarmos. Senti que eles fingiam não perceber de propósito, apenas para fazer parecer que eu estava errada quando não estava, e eu sabia disso. Então, lembrei-os de como tinha tentado com todas as minhas forças ser parte da família da melhor maneira possível, e se isso ainda não fosse suficiente para eles, não havia muito que meu marido e eu pudéssemos fazer. Agora, estavam irritados e disseram que éramos imaturos e arruinamos suas férias com nossa atitude egoísta de viajar apenas eu e meu marido separados de sua família. Nenhuma família precisa se reunir dia sim dia não para almoçar e jantar. Nesta altura, eles poderiam morar juntos. Qual é o sentido de nos mudarmos para longe dele se ele fosse visitá-los todos os dias? Considerar normal estar sempre com a família todos os dias é comum para muitas pessoas, mas sinceramente, nesta vida ocupada que temos hoje em dia, não consigo encontrar tempo nem disposição para isso. Meu marido também queria isso, não era apenas eu. Os dois decidimos que viveríamos um pouco longe deles e tentaríamos limitar nossas visitas à família dele talvez apenas uma vez por semana. Eles não gostaram disso, mas era o que ambos queríamos. Não foi uma decisão que tomei sozinha. Então, me parece injusto que todos me culpem apenas por isso, e é exatamente o que a família dele está fazendo. Enfim, o ponto é que meu marido foi tão parte dessa decisão quanto eu. Nenhum de nós queria ver sua família dia sim, dia não. E quanto ao que disseram sobre esperar que pagassem minhas passagens e me levassem de férias com eles quando nem sequer tinha me esforçado para conhecê-los realmente ser parte da família, não acredito que nada disso seja verdade. Não esperava nem pensava que tinham a obrigação de pagar por minhas férias. Se me tivessem dito desde o início que esperavam que cobrisse minhas próprias despesas nas férias, teria concordado ou simplesmente não teria ido.
Mas Zenaide me dizer um dia antes das férias que meus gastos não seriam cobertos por eles porque eu não era parte da família. Me pareceu que ela fez isso de propósito para me fazer sentir mal. Não teria problema em pagar por mim mesma, como já mencionei anteriormente. Esperanças não tenho, e sim me esforcei muito para me dar bem com eles. Estão dizendo que não tentei ser parte da família apenas porque não ia à casa deles dia sim, dia não. Isso é absurdo. Eu me esforcei bastante para agradá-los e pensei que apenas Zenaide não me apreciava, mas acabou que nenhum realmente me quer. E isso é muito triste. Meu marido e eu continuamos de férias, mas sua família está sendo um grande incômodo. Percebi que estavam irritados comigo por não querer quase viver com eles, e isso não fazia sentido. Não preciso sacrificar meu espaço pessoal e privacidade apenas para agradá-los. Ontem decidiram me mandar uma mensagem porque enviar mensagens ao meu marido não estava funcionando. E me disseram que qualquer tentativa que eu fizesse com sua família fracassaria, porque seu relacionamento era muito forte para que alguém como eu rompesse. Me pareceu desnecessário, porque na minha opinião não tinha feito nada para separá-los, mas fui insultada. E foi por essa razão que meu marido e eu decidimos nos afastar mais uma vez. Não perceberam que meu marido também tem vontade própria e não posso obrigá-lo a fazer algo que não quer. Então, se decidimos ter umas férias separadas deles, foi porque meu esposo queria o mesmo. Sei que foi difícil para eles aceitarem, mas era verdade. Enviei uma mensagem de volta dizendo que meu esposo não queria passar as férias com eles e que ambos tínhamos decidido isso. Então realmente era injusto que só me culpassem a mim. Também disse que se tivessem me tratado com decência em vez de serem horríveis, talvez meu esposo nem sequer tivesse querido se afastar deles. Assim, se queriam culpar alguém, deveriam se culpar a si mesmos. Zenaide me enviou essas mensagens, mas sabia que toda a família concordava com ela. E havia um sentimento comum de que eu estava controlando meu marido e forçando-o a se afastar de sua família. Não quis mais falar com minha sogra ou com qualquer outra pessoa de sua família depois de dizer o que queria. Então, decidi bloquear a todos e focar nas minhas férias, pois estava tirando um tempo para isso e não ia desperdiçá-lo. Contei ao meu esposo sobre as mensagens e ele me disse para ignorá-las, porque não adiantaria tentar explicar nada a eles. Estavam muito centrados em si mesmos para considerar que talvez só quiséssemos dirigir nossas próprias vidas. Uma vida normal não seria possível se vivêssemos com eles ou perto deles. Todos são muito dramáticos. Passaram-se alguns dias e finalmente voltamos de nossas férias ontem à noite. E foram dias de férias muito divertidos, mas agora que acabaram, é hora de voltar ao trabalho. Esperávamos ter uma semana tranquila aqui, mas isso não será possível porque a família dele também voltou. Hoje não tivemos contato com sua família enquanto estávamos de férias, pois os bloqueamos em todas as redes sociais e também bloqueamos seus números. Estivemos bastante tranquilos longe deles, mas agora que voltamos e eles também, não perderam tempo em tentar se comunicar conosco apenas para criar mais confusão. Acabávamos de chegar em casa depois de um longo dia de trabalho quando ouvimos alguém na nossa porta tocando a campainha sem parar. Sabíamos que devia ser alguém da família do meu esposo mesmo antes de abrir a porta, e certamente era Zenaide parada do lado de fora. Não queríamos que ela entrasse e dissemos que estávamos muito cansados do trabalho e não estávamos interessados em falar com ela naquele momento. Ela mas passou por nós e entrou na sala de qualquer forma. Realmente me irritei e disse que queria que saísse da minha casa porque a forma como se comportou comigo antes das férias era absolutamente inaceitável. E não tinha nada para dizer a ela, nem queria ouvir o que ela tinha para dizer, porque sabia que encontraria uma maneira de me culpar por tudo. Mas, em vez disso, disse para eu ficar quieta e que não tinha vindo falar comigo, mas com seu filho, então precisava ficar calada.
Não gostei do tom que usou comigo, então disse que não podia falar comigo daquele jeito, especialmente estando sob meu teto. Isso foi suficiente para enfurecê-la. Então, começou a gritar loucamente comigo e me acusou de várias coisas, como tentar manipular querido seu filho e tentar menosprezá-la na frente dele para que perdesse o respeito por ela. Disse que sempre soube que esse dia chegaria porque sempre fui uma destruidora de lares e não podia suportar ver meu marido perto de sua família, porque isso significaria que eu teria menos controle sobre ele. Ela me chamou de louca e disse que estava aqui para resgatar seu filho antes que fosse tarde demais, e que eu não tinha direito de interferir, porque não era da família. Eu disse a ela que estava feliz por não ser parte de sua família, porque parecia que ela queria liderar um culto em vez de ter uma família. Ela perdeu completamente o controle quando disse isso e veio para cima de mim. Antes que eu percebesse, ela havia agarrado meu cabelo e estava me atacando fisicamente. Meu esposo levou apenas alguns segundos para nos separar e fazer com que sua mãe saísse de casa. Ela não parava de gritar comigo, mesmo enquanto a levavam para fora, e continuava me chamando de coisas muito desagradáveis. Fiquei bastante abalada e esperei alguns segundos para me acalmar antes de meu esposo e eu chamarmos a polícia e a fazermos sair de nossa casa. Ela não havia saído mesmo depois de meu esposo tê-la empurrado para fora e permaneceu no jardim da frente gritando mais alto que podia sobre como eu estava destruindo sua família, mas ela não ia permitir que isso acontecesse. Só quando a polícia finalmente chegou é que ela parou de gritar e começou a chorar, pedindo para não ser presa, mas já era tarde demais e meu esposo e eu já tínhamos decidido que não íamos deixar isso passar. Assim que ela me atacou fisicamente, não podíamos simplesmente ignorar, pois nada a impediria de fazer novamente. Então, meu esposo e eu a denunciamos. Ela foi levada e estava realmente soluçando incontrolavelmente quando isso aconteceu, o que foi louco, porque segundos antes estava gritando e nos insultando. Depois disso, meu esposo e eu decidimos começar a procurar um advogado para obter uma ordem de restrição contra ela, porque não podia ser confiável. Claramente, havia algo muito desequilibrado nela, e eu não queria correr nenhum risco. Também começamos a considerar a mudança, algo que já estávamos pensando há algum tempo, pois esta localização era um pouco inconveniente para meu esposo. E estávamos pensando em ir para um local com mais segurança. Apenas queremos garantir que ela não possa nos encontrar novamente, e isso vale para a família dele também. Passaram-se algumas horas desde que ela foi presa, e ninguém de sua família tentou entrar em contato conosco ainda. Mas sei que estarão muito chateados com isso e podem até deserdar meu esposo por isso. Mas vale a pena, porque Zenaide precisava ser colocada em seu lugar. Conseguimos a ordem de restrição contra Zenaide, e já se passaram alguns dias desde então. Nas últimas 2 semanas, depois que Zenaide foi presa, estivemos muito ocupados, pois começamos a procurar um local para nos mudarmos e também tivemos que lidar com o drama que se seguiu. Claro, também houve a ordem de restrição e as audiências no tribunal para lidar com isso. Então, Zenaide saiu facilmente, fazendo apenas serviço comunitário. No entanto, a família de meu esposo decidiu dramatizar isso e agir como se ela fosse a vítima nesta situação que ela mesma criou. Falaram com todos os membros da família que puderam encontrar, contando como provoquei Zenaide e por isso ela me atacou. Mas, quando obtiveram a reação que queriam, chamamos a polícia e a prendemos. Estão alegando que tudo foi planejado e que tínhamos toda a intenção de provocar Zenaide apenas para que ela nos atacasse. Então, de alguma forma, estou sendo vista como a vilã aqui, mesmo sendo a que foi atacada. Nem mesmo faz sentido, mas é a história que escolheram inventar. Felizmente, poucas pessoas estão acreditando neles, e a maioria está do nosso lado. Então, estão cortando contato com a família de meu esposo.
De certa forma, é verdade o que disse sobre Zenaide querer liderar um grupo secreto em vez de ter uma família, e que suas expectativas eram muito altas e até prejudiciais. Fico feliz por ter tido a oportunidade de dizer isso diretamente a ela, porque precisava saber que estava errada. Se surgir a oportunidade novamente, diria com prazer, mesmo que isso signifique que ela me atacasse de novo, porque valeria totalmente a pena, mas a probabilidade de nos encontrarmos novamente logo é baixa devido à ordem de restrição, e também porque meu esposo e eu nos mudamos para uma região ainda mais longe deles. Agora, eles não sabem onde nos encontrar e foram bloqueados em todas as nossas redes sociais desde que viajamos. Então, isso já não é uma preocupação para nós. Sinceramente, meu esposo está mais aliviado do que eu, porque costumava dizer que estar perto de sua família era quase sufocante para ele, e posso entender por quê. Provavelmente, me sentiria da mesma maneira se meus pais agissem assim e não me dessem absolutamente nenhuma privacidade ou espaço próprio. Acredito que tive muita sorte com minha família, incluindo meu esposo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história cadeirante que foi ridicularizada pela noiva de seu irmão, mas viu a situação virar de uma hora para outra a seu favor, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.